Olá pessoal, estamos iniciando a aula referente ao tema 13 da nossa disciplina de Álgebra Linear no curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de São Paulo, campus de Cubatão. As nossas aulas nesse curso são majoritariamente síncronas, mas esta é uma aula assíncrona que funciona como reposição. Vamos falar nesta videoaula, composta em algumas partes, sobre matriz de uma transformação linear. Entre outras coisas, nesta aula veremos que toda transformação linear pode ser representada por uma matriz e vice-versa. Toda matriz pode ser representação de uma transformação linear. Bom, vamos para o básico sobre essa aula. Primeiro é a construção. Vamos considerar dois espaços vetoriais U e V e uma transformação linear T que vai de U em V, domínio U contra domínio V. No espaço U vamos considerar uma base B, no espaço V vamos considerar uma base C, conforme o que está descrito aqui no slide. A base do espaço U é o 1, o 2 até o N, e a base de V, V1, V2 até Vm. Note, inclusive, que a dimensão de U é N, a dimensão de V é M, não precisam ser iguais, podem ser diferentes, certo? Bom, nessas condições, nós percebemos o seguinte: a transformação linear T, como nós já sabemos de aulas anteriores, no caso aqui síncronas, qualquer transformação linear fica muito bem definida através do valor dela nos vetores da base do domínio. Então, se eu conheço a base do domínio, eu calculo a transformação linear em todos esses vetores da base de certa forma, ou claramente eu consigo descobrir o valor dessa transformação em qualquer outro vetor do domínio. Então, vamos calcular a transformação T nos vetores da base B de U. Sendo assim, então vamos lá. O primeiro vetor é o 1, o segundo o 2 até o último, que é o n. Mas quando eu faço isso, vai me dar um novo vetor em V. E qualquer vetor em V eu posso escrever como uma combinação linear dos vetores da base B. Então vamos escrever eles como essa combinação linear de V1, V2 até Vm. Os coeficientes eu vou denotar aqui como A1, A21, AM1. Vejam que eu estou variando o primeiro índice. O segundo eu estou chamando de 1 para associar com esse daqui. Da mesma forma, a transformação no vetor 2 vai ser uma combinação linear dos vetores da base C. Vou chamar os coeficientes de A12, A22 até AM2. Até o último em que eu vou chamar os coeficientes de A1n, A2n até AMN. Com isso, vocês estão vendo então que eu peguei os vetores da base de uma base de U e escrevi eles, a imagem da transformação como combinação linear dos vetores da base C de V. E aí eu obtive os coeficientes A e J que apareceram nessa história. Vejam que isso aqui então nos lembra inclusive de uma matriz. E eu vou construir uma matriz a partir desses vetores, desses coeficientes, na verdade. Como que vai ser a nossa matriz? Os coeficientes que apareceram aqui na primeira linha vão corresponder à primeira coluna da matriz. Os coeficientes dessa segunda linha da transformação linear vão corresponder à segunda coluna da matriz até a última. E vai ficar assim, portanto, olha, vou fazer uma matriz. A primeira coluna é composta exatamente pelos coeficientes de T de 1 na base C. A segunda coluna é composta pelos coeficientes do T de 2 na base C e assim por diante. Vejam que com isso eu criei uma matriz M por N que eu vou denotar assim, ó, entre parênteses T, veja a transformação linear e entre parênteses a notação aqui de matriz. Podia ser parênteses, podia ser colchete, como nós bem preferirmos, tá? Ou às vezes para ser mais explícito, porque depende da base. Se eu mudar a base, eu estou mudando a matriz. Então, às vezes eu preciso ser explícito, preciso saber sobre qual base estou me referindo. Então, eu vou escrever lá parênteses T de B até C. B é a base do domínio, C é a base do contradomínio. Essa é a matriz de T em relação às bases B e C. Tá certo? Então vejam, qualquer transformação linear vai de U em V, U tem uma base B, V tem uma base C, eu peguei essas duas bases e em relação a essas bases eu criei essa matriz. Vejam, mudando a base, muda a matriz, mudando a transformação, claro, mudo também a matriz. No caso do espaço U ser igual ao espaço V, então se os dois forem iguais, então estou falando não só de uma transformação linear, estou falando de um operador linear.
E nesse caso, pode ser que eu queira usar a mesma base, tanto no domínio quanto no contradomínio. Nesse caso, eu não vou precisar ficar escrevendo T de B até B ou T de C até C. Eu vou simplesmente escrever T de B. Tá? É uma questão de notação simplificada aqui pra gente. Vamos fazer um exemplo? Pega, por exemplo, a transformação linear que vai do R3 no R2, definida da forma que está aí. T de XYZ igual a x mais y, y mais z. Então, são 3 coordenadas que vão em 2 conforme esta regra aí. Vamos criar a matriz dessa transformação linear com relação à base canônica, às bases canônicas. De novo, vejam, eu fixei o espaço, mas eu preciso saber sobre qual base estou falando. Então vamos entender aqui, eu peguei essa transformação linear que vai do R3 no R2 e eu preciso fixar uma base. Se eu não fixar uma base, eu não vou entender bem o que está acontecendo. Aqui no R3, eu vou considerar a base canônica. Qual que é a base canônica? É aquela 100, 010, 001. E aqui no R2 eu também vou considerar a base canônica, você bem sabe, é 1001. Então vamos ver o que acontece quando eu pego essa transformação e calculo nos vetores da base canônica do R3. Vamos lá. Primeiro, T de 100, o que vai dar? Se eu aplicar a regra da transformação, vai dar 10. 10, como você pode perceber, é exatamente uma vezes o vetor, estou chamando aqui, pessoal, E1 do vetor 10 e E2 do vetor 01, tá bom? São os vetores eu estou chamando de E1 e E2, os vetores da base canônica do R2. Claramente você vai perceber que então o coeficiente, quando é base canônica, é basicamente as coordenadas que aparecem aqui no par ordenado, né? Então é 1 E1 mais 0 E2, 1 E1 mais 1 E2, 0 E1 mais 1 E2. Veja então, eu peguei os vetores da base canônica, calculei por T e escrevi eles em função da base canônica do R2, que fica com esses coeficientes. Desta forma, o que eu vou fazer? Como é que eu vou construir a matriz? A matriz T da canônica na canônica. Como é que eu faço isso? Aqui eu escrevi só T porque já ficou implícito que era sobre as bases canônicas. Mas como é que eu construí essa matriz? Bom, a primeira transformação, a transformação no primeiro vetor deu coeficientes, ou melhor, deu coordenadas 1, 0, coloquei na primeira coluna 1, 0. A segunda deu 1, coloquei na segunda coluna 1. E na terceira coluna deu 0, 1. Por isso, colocamos ali na terceira coluna. Essa daqui é a matriz da transformação linear T com relação às bases canônicas do R3 e do R2. Seria um pouco mais divertido se eu estivesse pensando, por exemplo, na base do R2 dada pelos vetores 1, 0 e 1. Vamos pensar? Imagine que eu tenha, então, vamos resolver esse exercício que está aí agora, só que pensando o seguinte, ao invés de considerar no R2, no R3 vamos considerar a base canônica, tudo bem. Mas no R2 eu não vou considerar a base canônica. No R2 eu vou considerar a base que eu vou chamar de base B aqui, vai ser a base 1, 0, 1, ok? Como é que fica isso? Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu preciso calcular para construir a matriz, vou chamar essa base canônica de C, tá bom? Essa vai ser a base canônica C, essa vai ser a B. A transformação linear no 1, 0, 0, que faz parte da base canônica, depois no 0, 1, 0, depois no 0, 0, 1. Vamos ver o que vai acontecer para eu construir a matriz. O T de 1, 0, nós já calculamos tudo isso, está escrito ali, ó, é 1, 0, é 1, 1, é 0, 1. Acontece que agora como é que eu faço para escrever esse vetor na base B ali do R2? Bom, veja que o 1, 0 é exatamente o primeiro, vamos chamar isso aqui de B1, vamos chamar isso aqui de B2. Veja que ele é exatamente o B1, então é 1B1 mais 0B2. O 1 é exatamente o segundo vetor, então é 0B1 mais 1B2. E o último 1 está lá, mas eu posso escrever ele fazendo esse vetor menos esse. Então você pode ver que é 1B1 mais menos 1B2. Isso a gente escreve assim? Acho que fica bom. Não, ao contrário, né? Fica ao contrário. Vamos fazer o seguinte, menos 1B1 mais 1B2, aí fica certo, né? Porque menos 1B1 fica menos 1 aqui, soma com esse 1 aqui vai zerar, e aqui continua um positivo. Então vocês viram que ao fazer isso, aqui estava escrito na base canônica do R2, mas eu preciso escrever na base que eu quero.
E ao escrever nessa base que eu quero, as coordenadas que eu obtive foram 1, 0, 0, 1, menos 1. Então essa matriz, quando eu for escrever a matriz T da base canônica com relação a essa base B que eu escrevi, não vai ser mais igual àquela que está no slide. Aquela que estava no slide é com relação à base canônica. Agora, com relação a essa base, vai ser 1, 0, coloco na forma coluna, 0, 1, coloco na forma coluna, menos 1. Veja que tem uma diferença entre aquela que tinha sido escrita e essa daqui. Mudou a base, mudou a matriz. Perfeitamente? E aí, para a gente entender um pouquinho por que isso é importante, ou para que nós podemos utilizar de uma maneira bem simples a matriz da transformação linear, vamos fazer essa observação que está aí. Vamos denotar, pessoal, por U de B, como está aparecendo aí no slide, a matriz coluna com as coordenadas de um vetor U na base B. Então, imagina que eu pegue um vetor U e eu vá fazer a combinação linear dele, α1, U1, mais α2, U2, até αn, UN, em que o 1 até o n é uma base B, por exemplo. Então, o que significa essa notação aí, U de B? É a matriz coluna dada pelos coeficientes α1, α2, até αn, tá certo? Bom, então é só uma questão de notação. Sendo assim, pessoal, quando eu tenho a matriz da transformação T em relação às bases B e C, B base do domínio, C do contradomínio, e eu multiplico essa matriz à direita por esta matriz coluna, eu obtenho uma nova matriz coluna. Só que essa nova matriz coluna corresponde exatamente às coordenadas da imagem da transformação em relação à base do contradomínio. Quer ver? Nesse exemplo, no exemplo anterior que nós fizemos, lembra que a gente tinha, quando a gente fez o que estava no slide, nós tínhamos lá, vou até voltar aqui na transformação para a gente poder ver, a nossa transformação, ela pegava o x, y, z e ela levava no x mais y, y mais z. Com relação às bases, à base canônica, nós vimos que a transformação linear T tem base 1, 0, 0, 1, 1, né? Bom, como nós acabamos de ver, isso aí é em relação às bases canônicas, tá, pessoal? Estamos considerando na base canônica. Então, pessoal, se eu pegar, por exemplo, o vetor U como sendo 1, 0, menos 2, as coordenadas que aparecem aqui são as coordenadas em relação à base canônica. Você sabe disso, né? É 1, E1, mais 0, E2, mais menos 2, E3, em que E1, E2, E3 é a base canônica. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Sendo assim, pessoal, olha como é que eu consigo tranquilamente obter T de U sem aplicar a definição, porque às vezes eu não tenho a definição, mas olha como é que eu consigo obter tranquilamente T de U. Veja só, eu vou pegar essa matriz e vou multiplicar a direita dela pelas coordenadas do vetor U com relação a essa base canônica aí. Vou chamar de B, aqui no slide não denotei por nada, porque eu realmente não dei nome à base, mas eu vou pegar essa matriz que nós obtivemos, que é a matriz da transformação, às vezes eu só tenho ela, né? E eu vou pegar essa matriz coluna dos coeficientes desse vetor U, 1, 0, menos 2. Olha o que vai obter. É um produto de matrizes 2 por 3 por 3 por 1, eu vou obter uma 2 por 1. Como é que vai ficar essa daqui? Vai ficar 1 aqui, vai ficar menos 2 aqui. Observe, portanto, que T de U, segundo essa observação que está aí, tem exatamente coeficientes 1 menos 2 na base canônica, já que essa matriz foi feita em relação à base canônica. Então, T de U é exatamente uma vez a base canônica do R2 mais menos 2 vezes a base canônica do R2, ou seja, 1 vezes 1, 0 mais menos 2 vezes 0, 1, que você sabe bem, faz a continha aqui, que vai ser 1 menos 2. Ok? Ficou ruim aqui de escrever, né? Ficou ruim, vou escrever aqui meio tortinho. 1 menos 2. Tá certo? Pessoal, eu fiz isso usando matrizes, mas veja que se eu tivesse calculado 1, 0, menos 2 na fórmula, já que eu tinha a fórmula, tinha dado exatamente, ó, 1 mais 0 é 1, e 0 mais menos 2 dá menos 2. Eu já tinha obtido 1 menos 2.
né? Porque aqui eu tenho a fórmula, mas por vezes eu não tenho uma fórmula, eu tenho só a matriz. E aí se eu tenho só a matriz, para eu calcular a imagem da transformação no vetor, basta fazer um produto de matrizes. A matriz da transformação pelas coordenadas na base do domínio que foi feito para essa matriz. E aí eu vou obter as coordenadas na outra base, na base do contradomínio. Perfeitamente, pessoal? Como nós vimos então nesse exemplo, eu tinha a fórmula, mas eu podia ter apenas a matriz, então é bom saber fazer das duas maneiras, ok? Vou dividir essa videoaula em algumas partes, então interrompo aqui a primeira parte da aula. Até a próxima, pessoal!